quando disse, Lázaro, venha? Olhe para isso, tente me dizer. Isa me mate agora, Allah. Isa me mate, Allah, me mate agora mesmo. Isa me mate, Allah, me mate agora mesmo. É isso, comparado à Bíblia. Espera, é sobre isso que vamos falar. Não estamos falando da Bíblia agora, estamos falando disso. Não desvie. Não desvie, estamos falando dos dois. Você vai mostrar, já sei o que fará. Pegue essas Bíblias, não são autorizadas, livre-se delas. Vai se livrar delas, você me irrita. Mantenha meu livro sagrado. Mário, respeite sua própria Bíblia. Pode parar, essa não é a minha Bíblia. Vou organizar as coisas aqui. Claro, eu vou mover isso. Outra coisa. Lugares e épocas bíblicos têm validação arqueológica, diferente do Alcorão. Não é historicamente correto. Eu tenho todas as evidências que você não quis ler em Maomé. E eu te dei... Sim, por favor. Aqui está a Santa Bíblia. Vou ocupar seu lugar lá em cima. Há um poder nesta palavra. Esta é uma palavra viva. Isso não está certo. Você pode parar, ouça a razão. Não é a minha Bíblia. A fragmentação, porque é como o Islã, né? Há fragmentações do Islã, do Alcorão e assim por diante. Esta é a autoridade, Rei Tiago. Ou guerra, e as estatísticas não mentem, a história não mente. Nós usamos a versão do Rei Tiago. Você traz todas essas coisas heréticas dessas denominações. Nós não temos denominação, então nem tente, porque isso aqui é a Bíblia. Eu já te falei sobre a agenda. Isso é só o começo quando você se prepara. Nessa reunião sou eu quem conduz. Este lugar é meu. Vou ditar para você, como você faz comigo. Ninguém dita nada. Somos todos iguais. Só estou dizendo, não entendo inglês. Eu vou ser o chefe dessa reunião. Assim como você foi o chefe da reunião, nós marcamos essa reunião, mas nós dois somos iguais. É isso. Comparado à Bíblia. Mas agora estamos falando disso, não da Bíblia. Não desvie. Não desvie. Falamos dos dois. Você vai mostrar. Sei o que vai fazer. Pegue as Bíblias, não são autorizadas. Livre-se delas. Vai se livrar delas? Você me irrita. Respeite a verdadeira Bíblia. Vamos falar sobre isso. Vamos falar primeiro do Alcorão, sem mudar de assunto. Depois falamos sobre o que a Bíblia diz, que você desconhece. Tirando o versículo de contexto, você não sabe. Vivemos no tempo da graça. Não é olho por olho. Não. Não, não, não. Vamos falar sobre Islã e Alcorão. E o meu assunto é este. Não desvie. Não estamos falando sobre essa Bíblia. Você deu todos os 5, e eles são de denominações. Jesus não tem nenhuma denominação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6, ele diz, o profeta não mente. Eu sou o caminho. Mantenha meu livro sagrado. Mário, respeite sua Bíblia. Pode parar? Não é a minha Bíblia. Eu respeito minha Bíblia. Eu estou respeitando o defensor da palavra. Não diga que eu respeito a Bíblia. Aquilo não é a Bíblia. A Bíblia manda destruir. Agora vai dizer para não respeitar? Que mentira. Você tenta distorcer. Esta é a Bíblia. Você respeita e insiste. Do Winnet denominacional, não do evangelho completo. Esta é a Bíblia. Assim como isto é do imame. Então nem tente. Veja, eu nunca faria isso com as Bíblias ou com o Espírito. Mas não é a Bíblia verdadeira. Você é minha testemunha. Olhe para isso. Essa não é a Bíblia verdadeira. Eu não quero isso perto de mim. Você insiste que isso não é a Bíblia. Olhe para você. Você nunca faria isso. Respeito isso mais que você. Me respeite. Esta é a versão King James. É o que pregamos. Não se pode descartar as Bíblias. Essas não são as Bíblias corretas dessa denominação. Coloque-as ali. Não, vão ficar ali. Você é mentiroso. Na minha frente. Você é mentiroso. Não abra, esta é a Bíblia que abrimos, assim como o ímã autorizado da sua mesquita. Aqui está minha Bíblia. Não diga que você respeita um shaitan. Eu, como muçulmano, respeito a Bíblia. Isso não é a Bíblia. O que está escrito? Não é a Bíblia. É uma denominação da igreja. Não é a Bíblia.
Você pode parar de mentir? Me respeite. Você me deixa irritado. Esse aqui tem problemas, eu tenho a Bíblia aqui. Você é pastor, não faria isso com a Bíblia, certo? Não é a Bíblia real. Você tem que me deixar chateado. Que raiva é essa? Você insiste que essa é a minha Bíblia. Ore pelos estudiosos. Rei Tiago é o mais relevante. Tem versículos faltando. Eu conhecia o cristianismo antes de você. Esse é o Rei Tiago. Bom, então é só isso que eu quero, só o Rei Tiago. Obrigado. Você jogou fora. Eu não sabia que era do Rei Tiago. Então, por que está chateado? E por que a Bíblia? Jesus Cristo. Não são, pois a Bíblia manda evitá-las. Eu te dou um lar. Mário, se você não sabe de algo, como pode jogar algo fora? Talvez você esteja jogando algo fora. Em nome de Jesus Cristo, Shaitan. Você está descartando tudo, até o que é bom. Continue, o pastor está à sua frente dizendo que está tudo bem. Rei Tiago, vamos lá, pastor. Só um? Não, eles não são Rei Tiago. Este é o verdadeiro. Não sabia que era o Rei Tiago. Pastor Hisham, como pode parar? Pode jogar a Bíblia fora. Entendeu? Ele é minha testemunha. Eu não sabia. Pastor Hisham, respeite sua própria Bíblia, certo? Como deixou Mário jogar a Bíblia fora? Não joguei. Mentiroso, jogou sim. Espere, eu não joguei a Bíblia fora. Você não respeita como pastor? Eu minto. Cale a boca. Eu vou parar. Você não entende o que ele faz? Não sabia que era a versão King James. Não quero isso. Por que fazer isso sem saber? Respeito a Bíblia. Ele conhece King James. Pare de mentir. Você pode parar? Pare. Se você não sabe, por que jogaria? Eu não conheço a Bíblia. Você está brincando comigo? Quantos livros? O que você diz? Se você não sabe, pare. Eu vou te dizer o que Isa disse. Se isso fosse... Pare de mentir. Isso é bom porque eu não sabia que era o Rei Tiago. Ok, sente-se. Tudo bem? Vamos sentar. E você insiste aqui. Estas são traduções aqui. Tipo, não, você me deixa chateado, né? Porque você insistiu. Não estou chateado, mas você me irrita. Não sabe inglês? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Sou a pena da palavra. Não sabia que era King James. Você foi trazido para isso. Eu comecei dizendo que você nasceu com o imame. Ele fez um grande alarde. Eu não sabia disso. Mas você sabe, irmão Hisham, ele mancha sua fé. Não, não estou. Pare com isso. Você está mentindo. Nós somos irmãos. Defenda isso. Há novas traduções. Eu não. Você está dando sua própria vergonha. E Alá é o quinto de Deus. É uma água gelada gostosa. Por favor, sente-se. Eu sei, você me fez gritar. Eu sei, eu sou apaixonado. Você está certo, você está certo. Você está certo, você está certo, você está certo. Me desculpe, paixão demais. Você está absolutamente certo. Estou dizendo que você está absolutamente certo. Por favor, me perdoe. Sim, em nome de Jesus Cristo nós não vamos gritar. Ah, meu Deus, me ouça. Espere, pare, eu o convidei. Agora eu sou a autoridade aqui. Você fez um grande escândalo. Agora minha nossa. Você me deixou chateado. Isso é raiva justa. Vou começar a reunião. Não, vamos definir algumas coisas. Estou saindo agora. Vamos definir um cronograma. Já falei o que dissemos. Marquei presença aqui. Isso é meu, aluguei. Eu fiz isso. Eu te respeitei. Então eu não tenho controle. Você me faz e eu não desonro a Bíblia. Este é o verdadeiro. Não quero que a Bíblia te envergonhe. Não fale com ele. Eu te convido o tempo todo, certo? Senhor, eu sou a autoridade convidada. Ele vai dar o testemunho dele. Um ex-muçulmano turista nasce para matar, enquanto ele dava o testemunho dele. Então espere, você disse um testemunho. Pode parar, deixa eu falar. Não quero gritar, não diga nada. Quanto mais fala, mais mente. Protejo a Bíblia, que é a verdadeira. Este é o Rei Tiago. Não é o Rei Tiago, mas Gideão serve. Calma. Não é o Rei Tiago, irmão. Gideão não é ele. Não, eu sei que meu pai era o imame. Eu prego há muito tempo porque estou defendendo a Bíblia. Eu não quero hereges. Te dei versículos, mas você ignora a Bíblia. Eu não fiz isso. Você mente? Shaitan, ele não minta. Não estou chateado. Aquele que não é real. Que mentiroso. Você está tentando. Eu amo minha Bíblia. Como você ousa? Como você ousa dizer mentiras? Em nome de Jesus Cristo, eu não jogo a Bíblia fora. Não, vamos conversar.
Pode parar? Fiquei chateado. Não, vamos falar dos horários. Pare. Vamos orar agora. Deixo isso. Você não descarto. Tenho que jogar fora Bíblias que não são reais. Pelo versículo que Issa citou. Me escute por 30 segundos. Não, eu não vou te ouvir em nada. Então eu estou chateado, Pastor Mário, antes de tudo. Em primeiro lugar, você sabe, ela pode chegar a qualquer momento. Precisamos ficar calmos e quietos. Cala a boca. Você ficaria em silêncio? Não fale assim comigo. Sim, cale a boca. Eu já disse em nome de Jesus. Nós não vamos gritar. E ela gostou. Então não diga, eu não vou mentir contra Deus. Então eu posso dizer, cale a boca significa. Posso falar por 30 segundos. Deixe-me falar por 30 segundos. Conduza a reunião e ficaremos bem aqui. Não, você pode ir, mas precisamos. 30 segundos. Só escuta, irmão. Tudo bem, tudo certo. É importante que a gente fale pelo mesmo tempo. O quê? A gente fala pelo mesmo tempo. Então, irmão Musa, doutor Musa vai cronometrar a gente. Primeiro, o que podemos fazer é falar por 5 minutos cada um. Beleza, então podemos. Essa é a introdução. Depois podemos analisar cada tópico que você trouxer. Você pode falar por uns 2 minutos sobre o primeiro tópico. Depois eu respondo por 2 minutos. Aí você pode pegar o próximo tópico por 2 minutos. Depois eu respondo por 2 minutos, certo? Assim teremos o mesmo tempo. Dessa forma, teremos uma discussão agradável, cordial e amigável. Inshallah, se Deus quiser, certo? Espere um pouco. Eu já disse que ele poderia dar o testemunho dele. E ele vai falar por 1 hora. Vamos parar em nome de Jesus Cristo. Espere. Falarei com respeito. Falei testemunho, mas não dissemos. Nunca dissemos regras assim, mas precisam existir. Escute, não dissemos isso. Ele vai dar o testemunho dele. Vamos começar com esse assunto. Vamos lá. Vamos lá. Espere. O que é muito longo? Ok, tudo bem. Você vai começar a falar, porque eu também tenho testemunho. Escute, ele vai ter testemunho, certo? Por que só ouvir o seu testemunho? Respeito o tempo dele, ele vai falar. Mas você começa esse joguinho e me irrita. Não diga que jogo a Bíblia fora. Como você ousa? A Bíblia diz para destruí-los. Está na câmera. Eu me livrei das traduções. Essas não são a Bíblia verdadeira. Esta é. E a minha Bíblia diz para se livrar e não circular para se livrar dos livros. Vê o que faz comigo? Ninguém faz isso com você. Pare de mentir. Ninguém está traduzindo para você. Pare para constar. Eu preciso aprender. Por que ele não está ficando bravo? Por que eu não estou ficando bravo? Como assim ele só fica bravo? Ele ainda vira mesas por motivos religiosos. Minha Bíblia diz, quem alterar o livro da profecia sofrerá as pragas. Me livrei das Bíblias falsas. Não jogo a Bíblia fora, só essa aqui. Essa é a Gideon, não a King James. Eu não sabia, mas não jogo fora a Bíblia, pois é minha propriedade. Você não pode tocar, isso é minha propriedade. Eu não quero a propriedade falsa, eu comprei elas. Eu não joguei fora, elas estavam e ainda estão aqui. Porque eu não quero isso por perto. Isso profana a verdadeira Bíblia, certo? Essa é a minha propriedade. Então eu vou te dar uma falsa. Não importa, não abra. Viu como você é um mentiroso? Para o resto disso, esta é a minha propriedade. Esta é a minha propriedade. Você não pode tocar nisso. Certo, nós não vamos destruí-los. Eu os afasto porque você profana a Bíblia de forma sacrílega. Você só precisa me respeitar. Me respeitar como muçulmano. Pare com isso. Pare, esta é a Bíblia. Não vou, não posso te respeitar, jogue-os fora. Ao contrário de você, cristão, que profana sua Bíblia, não olho para você, em nome de Jesus Cristo. Este é o exemplo de eu como muçulmano. Pare, você está mentindo, você mente. Você mentiu sobre a Aisha, preciso me desfazer das Bíblias. Mário, ela pode chegar já. Pode ficar quieto? Ela olhou para o seu rosto em nome de Jesus Cristo. Fique quieto. Se entregue ao Espírito de Deus. Se entregue. Fique quieto. Vamos fazer isso rápido e de forma agradável. Vamos nos cronometrar. Irmão, veja o que ele faz. Vamos nos amarrar, inshallah. A Bíblia é ignorada por ele, que só segue seu imame. Eu respeito, pois há outras crenças do Islã, certo? Então você não conseguiu respeitar isso. Então vamos falar sobre isso. Então essa é a verdadeira Bíblia, porque você não está respeitando a verdadeira Bíblia. A versão King James é a mais fiel à tradução do grego. Então você pode fazer o que quiser. Respeito minha Bíblia. Não toque ou jogue fora.
Você acha que eu sou um idiota? Eu conheço a lei, eu não vou jogar fora. Eu não joguei fora. Eu joguei no lixo? Que mentiroso. Você impediria eles? O que você fez? Em nome de Jesus Cristo, empurre eles. Isso não é jogar o lixo fora. Você empurra eles como se fossem lixo. Essa é a que eu amo. Essas não são traduções reais, mas denominações. Pode dizer isso, só queria respeito. Mesmo que você não goste, você tem que respeitar. Eu não respeito, eu não gosto de tudo que você tem. Eu estou jogando fora isto aqui. Eu gosto disso? Não gosto. Mas eu estou fazendo alguma coisa? Pastor Hisham, não perca tempo. Estou envolvido nisso? Pare. 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 Você causou um grande problema. Como você ousa? Você que fez o grande problema, não eu. Você pode parar de mentir? Você criou um problema. A Isha é. Você faz o grande problema. Você pode parar de mentir? Você fez o grande problema. Você mentiu o tempo todo. Você mentiu para mim. Ah, não é verdade sobre Isha. Ele mente sobre o sorvete. Nós vamos contar para Jalata. Você mente. Pare com isso, mentiroso. Cala a boca. Você é Sheitã porque mente. Você deixou tudo feio. Eu amo minha Bíblia. Agora vamos conversar. Eu abro a reunião. Aqui vamos nós. O Islã está abrindo a reunião agora? Ignora ligações, desrespeito. Você nem aperta minha mão. Olha como me deixaram chateado. É uma raiva justa. Jesus Cristo, vire as mesas. Vamos iniciar a reunião. Apertei sua mão, lembra? O quê? Vamos iniciar a reunião com oração. Não. Não? Como você ousa? Nós vamos orar. Eu vou orar agora mesmo. Não sou eu quem conduz as regras. Então nós vamos definir as regras. Conduzo uma reunião, mostrarei este livro e ele dará seu testemunho. Tenho um muçulmano servindo uma religião. Você testemunha o que aconteceu com você. Em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, que haja a verdade. E nós não podemos mentir, nós não somos enganadores, nós somos apaixonados pela verdade, ó Deus. Ó Deus que é, era e há de vir. Messias. Mashiach, Yeshua Mashiach, Isa. Oramos em nome de Jesus Cristo para que o Senhor conceda serenidade, que conceda as palavras do Espírito Santo, para que não haja mentiras aqui, porque o diabo é mentiroso. E há muitas mentiras sendo ditas agora. Eu honro a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Eu estou orando, não ouse. Não ouse profanar meu Jesus, meu Deus Elohim, eu estou orando. Como ousa, respeito este livro. Minha Bíblia diz para se livrar das Bíblias que não são fiéis à palavra de Deus, conforme Isaías. Então não diga que não joguei fora. Ó Senhor Deus, o diabo é um mentiroso e o enganador disso. No Alcorão diz que ele é o maior enganador. Já a Bíblia diz que o diabo é o enganador. Nós não jogamos fora a falsa Bíblia deles. Em nome de Jesus Cristo, respeite-a. Está na câmera. Em nome de Jesus Cristo, na câmera, sim. O que você vai defender nisso? Eles são a falsa Bíblia. Só vai orar. Por que trouxe essa Bíblia? Porque é assim que vocês oram, cristãos. Não é pagão. Vou te mostrar como orar. Posso orar para Deus. Não me diga como orar. É assim que um cristão ora. Pare. Você vai me dizer como orar. Eles podem vir a qualquer momento. Espere, você vai me dizer como orar. Ouça, então você tem que dizer algo para me defender. Você tem que fazer isso. Não sei orar, mas posso tentar se quiser. Mentiroso. Você diz como orar. Agora vamos lá. Estamos começando a reunião. Então deixe-me orar também. Estamos começando a reunião. Mário. Espera. Sim, você só pode orar como cristão porque ele segue o que a Bíblia diz ao orar. Eu não entendo. Eu não sou muçulmano. Ó, Alá. Não. Ore em inglês para que possamos entender. Eu não entendo. Isto é inglês. Ó, Alá. Queremos que o Senhor abra os corações e as mentes de todos nós, especialmente dos nossos convidados especiais que vieram aqui, o pastor Hisham e o pastor Mário, abra os corações deles para a verdade. Ó Deus, Deus de Jesus, Moisés e de toda a criação. Abraão e Isaque, abençoem-nos e abram os olhos de Sabim. Ajude-nos. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos dele. Estou orando, irmão. Ajude-os a entender. O Islã é a única fé correta. E Maomé é o último profeta. Abra os olhos dele. Senhor Deus, mostre a eles a verdade. Mostre-lhes a paz, dê paz ao coração e à mente deles. Antes de saírem, inshallah, que se convertam a Jesus Cristo como Senhor.
Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, olá. Vamos iniciar a reunião. Obrigado. Irmão Mário, podemos definir os horários? Passo a palavra para ele. Agora vou passar e ele vai falar o tempo que quiser, porque foi isso que combinamos. E agora, eu disse 1 hora para... Espera. Agora quem manda sou eu, porque te respeitei. Essa conferência é minha. Você alugou, fez algo, esse lugar é meu. Então nós somos iguais. Nós somos iguais. Eu aceitei, somos iguais. Você diria, pare de mentir. Nós dois somos parceiros iguais nesta discussão. É isso que o muçulmano faz? Pare de mentir e respeite. Perdemos tempo. Pastor Muçulmanos, é sobre isso que vou falar. Tenho 2 minutos. Eu conduzo a reunião. Você pode mostrar isso para si mesmo. Veja o que ele faz. Agora este é meu domínio. Vocês dois concordam, certo? Eu não sou contra ele. Ele fala, eu convidei ele. Ok, então, agora, 10 minutos, pastor hispânico. Você deveria parar de mentir. Você gostaria de dizer algo aqui? Não, vocês distorcem e evitam dizer isso. Pastor Mário, me respeite, pois fui eu que convidei ele e o grupo. Ok, pastor, 10 minutos. Aqui temos 10 minutos para o pastor Hisham, número 1. 10 minutos para o pastor Hisham, tudo certo. Depois que ele terminar, 1 minuto. Vou apresentá-lo, depois você pode agir. Mas deixe-me definir o tempo. Você já disse 10 minutos, não. 10 minutos para o pastor Hisham. Deixe-me ver. Você faz sua introdução em 5 minutos e eu também. A introdução vem antes da etiqueta e da América corporativa, por isso preciso apresentá-lo primeiro. Você vai agora quando começarmos a discussão. Pastor Mário, só escute, tá bom? Então você escuta com a América corporativa e o que fazemos na igreja. Depois do pastor Hickson. Eu sei que você vai. Após sua apresentação, em 10 minutos, daremos 5 minutos ao pastor Mário. A introdução dele sobre o que ele quer apresentar, depois eu farei 5 minutos de introdução pelo lado muçulmano. Depois você pode trazer tópico por tópico. 2 minutos você fala, 2 minutos eu vou falar. E o Dr. Musa vai controlar o tempo. Assim ficamos iguais. Então teremos tempo igual e oportunidade igual. Ok, primeiro. Agora você pode fazer a introdução. Eu vou fazer a introdução. Estou perdendo tempo. Você ainda pode fazer isso, inshallah, se quiser. Vamos ter o tempo, irmão Hisham? Ok, por favor. Ira justa e pecado. Jesus Cristo virou as mesas para pessoas religiosas ou sinagogas. Não me mandam ter calma, fiquem irados sem pecar. Também queremos isso. Jesus nos chama, agora vou começar. Estou começando a introdução. Você pode parar? Não. Ele só vai começar uma introdução bem rápido. Eu vou falar por você. Tudo bem. Sim, e aí quando ele terminar, aí vem a introdução de 5 minutos. Estou dizendo isso para o moderador. E aí 5 minutos de introdução minha. Depois vamos entrar nos temas que você tiver. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. E vamos respeitar o tempo, certo? Ok. Nossas vidas, não é mesmo? Continue. A gente desperdiça muito. Estamos na mesma página. Agora é bem rápido. Ok, pode ir em frente. Estamos começando. Já está gravando ou já estava gravando? Deixa eu só. Eu não ligo se estava com raiva, mas não diga no mundo muçulmano que joguei fora minha Bíblia. Não diga isso. Joguei fora a Bíblia falsa. Eles vão assistir e ver tudo na câmera, não preciso falar nada. E você mentiu, eu joguei fora a... Deixa eu não falar nada. O que quer que eles vejam. Eles veem, que julguem, não me machuca. Fizeram isso com Jesus. Então, antes de recomeçarmos, pastor Hishnar, agora sou eu que falo. Espere. Pastor Hisham, muito importante, não é? Vocês ambos, nós respeitamos vocês dois. Nós somos muçulmanos. Vocês vão ser respeitados. Somos todos humanos, ok? Somos todos humanos. Você não pode dizer, eu jogo fora a Bíblia verdadeira. Tudo bem. Isso é denominacionalismo. Essas não são minhas igrejas, ok? Antes de começarmos. Você pode me respeitar. Esta não é minha mesquita. Eu estou respeitando? Não. Não profano sua Bíblia. Estou tocando em algo? Isso não é Bíblia. Não importa. É porque você não respeitou minha fé. Essa é uma Bíblia falsa. Então, pastor, o que eu realmente estou dizendo é que não podemos xingar um ao outro. Como Shaitã pedófilo, Deus mentiroso.
Você parece um disco arranhado. Entendemos, pare. Queremos garantir que irá cumprir isso. Eu cumpro isso. Todos estamos respeitando minha Bíblia, porque é um ao outro Shaitã, mentiroso, enganador, pedófilo. Isso está na Bíblia. Não importa, o que importa são os fatos. Não podemos chamar essa pessoa. Posso dizer o que quiser. Quando afirmam que Jesus Cristo não é adorado ou Deus, você disse isso, é a mesma coisa. Desculpe. O que ele disse, podemos falar o que quisermos. Dizer que Jesus Cristo não é adorado como Deus é sacrílego. Então eu poderia dizer. Então vá em frente, pastor Mário. Vá em frente e apresente seu amigo aqui. Tudo bem. Paz para todos. Viemos em nome de Jesus Cristo. Respeito apenas a verdadeira Bíblia. King James é a mais perfeita em relação à tradução do grego. Eu não joguei fora nenhuma Bíblia. Minha Bíblia diz, livre-se dessas denominações. Eu sou o caminho para a vida. Só preciso deixá-las de lado. Ele não respeitou a verdadeira Bíblia. Eu respeito o Alcorão. Então é isso. E não me incrimine. Esta é a verdadeira Bíblia. Agora eu apresento o Senhor. Cadeira aqui, você interrompeu. Você me interrompeu. Agora eu apresento meu irmão. Hisham. Não, a cadeira está ali. Só tira a cadeira daqui. Isso, por favor. Vou te apresentar. Aquilo foi só um prelúdio. Certo, agora eu apresento o irmão pastor Hisham Shahab. Assim que terminarmos, você pode voltar. Este é o cartão dele, culto em árabe. Ele, ex-muçulmano, vai contar como ao ler a Bíblia percebeu que deveria amar seus inimigos. Segundo a Surata 47:4 está escrito, mate os infiéis, ou seja, quem se opõe ao Islã. Ele é ex-muçulmano. Talmud, metralhadoras. Odeiam cristãos, judeus e quem se opõe ao Islã. E todas as evidências estão aqui. As suratas estão todas aqui. Muito obrigado. Temos a palavra. Você pode entregar isso para ele, por favor? Então o áudio vai sair do que você tem aí em cima. Te convidamos para o culto em árabe, já que você queria ir a uma igreja cristã. É aquela que mencionei. Quando eu ouço que não funciona porque você... Jesus diz isso, então você convida o cara. O Musa vai marcar nosso tempo. Você pode iniciar a igreja. Já começou. E quando chegar a 10... Então você disse que era... Ele está falando mais comigo. Claro, claro. Eu vou falar um pouco. O profeta disse que ele não mente, mas tem uma chance de... Podemos te receber? Certo? Porque ele queria vir. Sim, irmão? Claro. Obrigado. Certo, então... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Amém. Sou Hisham Shahab. Nasci em uma família muçulmana sunita em 1960, em Beirute, no Líbano. A família Shahab afirma que descende da tribo de Maomé, o profeta do Islã. O clã Bani Marzum era o de Khalid bin al-Walid. Era um deles. E nós tínhamos muito orgulho da nossa linhagem, sabe? E havia muitas lutas entre cristãos e muçulmanos no Líbano, porque os cristãos costumavam ser 50% do país, mas com nossa taxa de natalidade é maior, superamos eles em número. Pedimos por mais poder e uma guerra civil estourou. Eu entrei para a Irmandade Muçulmana na cidade, que é chamada de Al-Jama al-Islamiyah, em 1973, quando eu tinha 13 anos, e eu era um rato de biblioteca, então me deram os livros escritos por Abu al-Maududi, Hassan al-Banna e Said Qutb. Eu li todos eles com muito interesse e, de certa forma, absorvi tudo, se posso dizer assim. E em 1975, uma guerra civil, uma verdadeira guerra civil, estourou entre cristãos e muçulmanos. E me vi nas ruas com um rifle, indo para prédios altos, atirando de longe em bairros cristãos da cidade, em Beirute. Houve um incidente que é muito importante, eu realmente devo mencionar, porque foi isso que realmente lançou luz sobre o Islã, se é ou não uma religião de paz.
Porque meu irmão e eu, ele era meu único irmão. Ele era mais velho do que eu, 2 anos mais velho. Do que eu? Ele trouxe um morteiro, um pequeno morteiro, e nós fomos para a linha verde, que significa a demarcação entre o bairro cristão e a Irmandade muçulmana. E ele estava dizendo, o maior bairro cristão com esse pequeno morteiro. Não gostei disso. Falei a ele que, de certa forma, surgimos porque acreditávamos que os cristãos do Líbano eram descendentes dos cruzados e precisavam ser derrotados. Mas eu realmente achei errado matar civis. Então eu o convenci a recuar depois da terceira bomba. E eu fui até a sede da Irmandade Muçulmana, onde conheci o líder da Jama'ah em Beirute, Sheikh Faisal Maulawi. E eu fiz essa pergunta a ele. Eu me juntei à nossa família muçulmana punita contra aqueles cruzados, mas agora me vejo enfrentando civis. Ele me fez essa pergunta que, na verdade, é uma boa resposta para o nosso primeiro, talvez, de hoje. Ele perguntou, quem é seu ovo para enfrentar a vida? Eu disse, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acho que Muhammad disse, uau, essa é a resposta certa. E ele disse, Muhammad bombardeou seus inimigos em com catapultas. E catapultas são máquinas cegas de metal, enquanto morteiros são máquinas modernas cegas. Estamos fazendo o mesmo por analogia. Precisamos enfraquecer o inimigo. A morte de um sedariano impactaria mais o inimigo do que a de um militar. Então ele disse, você parece ser um pensador. Ouvi você recitar o Alcorão muito bem. E você é de uma boa família porque tem milhares de pessoas em Beirute. E ele disse, por que você não... Você gostaria de ser um deles? Estamos procurando um novo amor. Você quer ser treinado para se tornar... O irmão? Nós temos ciência para mim. Amã. Acho que é a coisa que eu estava pronto para dar. Junto com Duma. Sem máscara para ser treinado em um só lugar. Mas Deus tinha outros planos para ele. Durante 50 dias lá, admirei os enfermeiros e médicos que cuidavam do meu filho. Então eu decidi aprender mais inglês sozinho para ir para a Universidade Americana de Beirute. Então em 2 anos consegui entrar na Universidade Americana de Beirute e fui aprovado nos 3 cursos de medicina, mas no 3º semestre Deus estava novamente... Meu único irmão no futuro, foi morto pela milícia cristã. Eu só fui fiel. Eu realmente não mantive a falsa aparência. E eu decidi matar meus inimigos. Conquistei o silêncio pela arma. Conquistei o silêncio pela arma. E eu queria fazer amizade com alguns dos meus colegas de classe, que eram membros daquele grupo malicioso. Mecão. Então, resumindo, uma das 4 coisas que você é chamado são desculpas. Por que são estudos culturais? Eu acho que esse post é estudos culturais. Havia citações de mitologia grega do Antigo e Novo Testamento, só isso. Um dia o professor pegou a seleção do Novo Testamento para um sermão na montanha. Ouvi, ame seus inimigos do profeta. Quem consegue amar inimigos? Ridículo! Então, no dia seguinte, ele trouxe o incidente quando o Paris perguntou sobre o grande Fulman. Ele disse, pedimos a ele para não criar um inimigo. Ele disse, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Eu pensei, uau, eu sou um muçulmano sem muçulmanos. Eu costumava buscar prazer nas mesquitas. E eu tentava rezar 5 vezes por dia. E eu estava pronto para morrer. Eu achava que estava tentando amar Alá mais do que qualquer outra pessoa. Esse Jesus Cristo está exagerando. Quem conseguiria isso? Então comecei a ler a Bíblia. Eu senti que talvez isso seja
quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu descobria coisas que me traziam paz no meu coração. Mesmo que eu não tivesse razão depois do Alcorão, o Alcorão tinha mais milagres de Jesus do que a Bíblia, mas não tem um ensinamento. Então eu comecei a ler livros críticos ao Islã e praxante ao mesmo tempo. Um deles era Yudor Nobeck, que era um estudioso alemão que escreveu sobre o incentivo do Alcorão. Ele ficou chocado quando soube que parte do Alcorão foi escrita em aramaico, essas coisas. E então, eu falei a verdade por 7 anos, comparando a Bíblia e o Alcorão. No final, eu decidi seguir Jesus porque eu sabia que ele é a verdade, o caminho, a vida que leva ao Pai, e você tem que segui-lo. Uma das coisas que foram muito importantes quando eu estava na faculdade falando é que eu não fiz medicina. Eu fiz um mestrado em História do Islã. Meu professor me deu um livro escrito por Wilfred Campbell Smith. Isso ocorreu na história moderna, mas não foi relevante. Apenas uma nota de rodapé era importante porque não podemos comparar Jesus e Maomé, pois Maomé é apenas um ser humano como ele, que transmitiu a palavra de Deus, o Senhor. Não se pode comparar Jesus ao Alcorão, pois este é considerado a palavra e o significado de Allah. E assim, Jesus é a lei do Logos eterno em carne. E o Alcorão traz a palavra eterna de Allah, que se tornou um livro. Essas foram algumas das coisas que abriram minha mente para o prólogo de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então eu entendi como Jesus, o Verbo que se fez carne, poderia ser eterno como a palavra de Deus. Obrigado. Irmão, Tudo bem. Tudo bem se eu só... Desculpa. Não, eu sei, eu vou fazer isso. 2 minutos. Sim. Então vamos fazer assim, certo? Pode tirar 5 minutos Para fazer a introdução dos tópicos, ok? Ou informações, o que você tiver para dizer, ok? 5 minutos. Depois faço igual 5 minutos de introdução. Ok. Podemos abordar o tópico por 2 minutos. Ok. Posso falar? Tenho 5 minutos, você disse? 5 Minutos? Certo. Certo. Meu tempo começa. Agora? 5 minutos? Quando você estiver pronto, então começaremos, claro. Me avise quando começar a gravar. Obrigado, Deus abençoe vocês. Paz. Esta é a Bíblia, eu a respeito. Quero dizer, nós vamos falar sobre a jihad que o irmão Hisham, reverendo pastor, saiu do Islã e recebeu Cristo, a verdade, a paz. O que ele disse, a jihad está na sua Bíblia, no seu Alcorão. Respeito à Bíblia, esta é validada. Doutor Sabil, eu conferi com a minha. Eu respeito a Bíblia. A Bíblia diz para se livrar dos que são e dos que não são. Então isso está de acordo. E este aqui, para constar que o doutor Samil trouxe, esses eu descarto. Para constar, glória ao Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor de Deus. Agora o tema é: o Islã é uma religião pacífica ou violenta? Claramente deixa o Alcorão falar por si mesmo. Surata 47:4. Este é o Alcorão. E há muitos como ele. Mas A Surata 47. Glória ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Senhor, nos dê sabedoria e abra nossos olhos para que o Espírito Santo infunda este lugar. Que veremos que as trevas serão dissipadas pela luz, e a luz é Jesus. Cristo louvado seja. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Surata 47 de muitas. Não consigo ver direito. Espera. Certo. Surata 47.4.
Tudo está neste livro. Leia, eu também vou ler, especialmente minhas suratas favoritas. Vou usar meus 5 minutos para deixar o Alcorão falar por si. Não são minhas palavras, pelo seu Alcorão que ensina a jihad e a matar os descrentes. Aqui está, este é um sancionado, todos sabem. Islã e cristandade. E isso foi na mesquita do Dr. Zabil. Imã com o primeiro debate localizado em Morton Grove, na Central Road, naquela mesquita ali. E nós éramos o debate. E isso me foi dado por Sabel Ahmed, autorizado pelo imã. É isso que está escrito, assim como muitos outros versículos semelhantes. Vamos ler apenas alguns por questão de tempo. Surata 47. O Islã é uma religião passiva? É uma religião de paz? Este livro mostra todas as suratas, a bandeira dos Estados Unidos foi queimada e Turquia agiu corretamente. Temos o Diabo Branco, entre outros. Está documentado, queimaram a bandeira, o Islã agiu. Você pode ler o que está aqui? Conseguiu. Conseguiu. Eles assumiram a responsabilidade. Aqui, Surata 47.4. Então, quando vocês encontrarem os descrentes, que somos todos nós, em batalha, cortem seus pescoços até que vocês os tenham subjugado completamente e então os aprisionem. Uau! A Surata 9 é ainda pior. Existem 123 versículos de ódio semelhantes. Vou ler alguns. A jihad é prescrita no Alcorão. O Islã é uma religião de paz? Não, não é. Quem estava bem? E eu vou ler as suratas. Deixe a palavra e toda ação de lá. Glória ao Cordeiro de Deus. E temos problemas. Eu tinha todos os rascunhos. Glória ao Cordeiro de Deus. Estas são todas as suratas. Podemos passar por todas elas. A jihad está prescrita no Alcorão, a Guerra Santa, aqui. Ainda mais como Alá prefere os muçulmanos que realizam a jihad do que aqueles que não realizam. Não são iguais os crentes que ficam sentados, blá, blá, blá. Ok. 929. Vamos esclarecer, sei disso. Tinha todas as 9h29, você está certo. Bem, 9h29, leia. Não, não. Você tem que ler. Ok, deixa eu ler. 9h29. Há muitos como esse que citei. Enviei o livro. Todas as suratas estão aqui. Não consegui achar. Ok, 9h29. Deixa eu ver. Me dá 20. Respeite o seu próprio Alcorão. E deixa eu ler 9h29. Respeite-o. Respeite. Preciso ler. Me dê 5 segundos. 9.29. E também o capítulo 9 diz matar o quê? Então, leia 9.29. Bem, quero dizer, o pastor Mário vai ser 9.29. Espere um pouco. Para a mulher, 18, espere um pouco. Deixe-me ir. Eu disse, deixe-me ler, porque você não quer que eu leia a palavra de Deus do seu Alcorão. Ah, o Alcorão. Quando eu chegar no 929 e for sua vez, você pode ler de novo, ok? Porque agora é a minha vez, sabe? Você desonrou o seu próprio Alcorão. Não, não. Vocês têm horários aqui? Lutem contra eles. Espera, aqui, deixa eu falar. Ordem para lutar. Olha, Surata 9:29. Olha, lutem contra aqueles que não acreditam em Deus e que não obedecem ao mensageiro de Deus como foi ordenado. Abracem a religião da verdade. Sim, assim você aproveita seu tempo depois, na sua hora. Ok, meus ouvidos. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Eu começo em nome de Alá, o mais benevolente e o mais misericordioso. Certo, antes de tudo, o que significa o Islã? Islã significa submissão. Por favor, foque no tema. O assunto é jihad. De acordo com o seu ponto de vista? Você está desviando. Esqueça o Islã. Estamos falando sobre a jihad. Recomece. Você mudou de assunto, então precisamos recomeçar, pois posso falar o que quiser. O que dissemos era para ser sobre a jihad. Foi isso que dissemos. Só estamos falando sobre isso. Ele fala Islã. Já sabemos disso. Nem tente. Não diga isso. Eu vou chegar lá. Estamos falando disso. Pastor Mário, preciso contextualizar antes. Tudo bem? Preciso construir o contexto primeiro, irmão. Depois chegamos lá, inshallah. Respeite a regra. Bem, você respeite as regras. Você está me interrompendo. Eu fiz isso porque você não respeitou o assunto. Você está fugindo do assunto. Como advogado, você está fugindo do assunto. Certo, então vamos começar.
É fundamental entendermos que Islã significa submissão ao Criador. O Islã é uma orientação para toda a humanidade, desde Adão até o profeta Muhammad, como o último e final profeta. Há orientações no Alcorão que falam sobre como estabelecer a paz, como estabelecer a justiça. Agora, às vezes, para estabelecer a paz e a justiça, você precisa usar alguma força. Por esse motivo, temos para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América um orçamento de defesa de 8 bilhões de dólares. Se alguém te atacar, então, obviamente, o que os Estados Unidos da América fazem? Eles lutam, você não luta. Não. Você não luta em nome da religião, como a Igreja Católica. Temos que pausar. Ok. Então, é por esse motivo. Temos a TSA, temos a Força Policial, temos tudo isso porque existem elementos ruins na sociedade. Exatamente por esse mesmo motivo, Alá deu a orientação de que a humanidade pode pegar em armas para se defender. Então, o jihad significa a luta que você faz, o melhor esforço que você coloca para que possa se tornar uma pessoa melhor. Você pode melhorar sua família, sociedade e humanidade. Essa luta se chama jihad. Jihad pode ser pessoal quando busca ser alguém melhor. Se você faz coisas erradas como fumar, falar mal dos outros, mentir e trapacear, mas quer melhorar. Esse é um exemplo de jihad. Doar sangue, tornar a sociedade melhor. Esse é o segundo, sabe como você chama? Exemplo de jihad. O terceiro exemplo é, se alguém está atacando você, sua família, seu país, sua fé, sua terra, não só sua terra, se qualquer opressor estiver fazendo algo errado com qualquer outra pessoa, os muçulmanos devem pegar em armas e defender os oprimidos contra o opressor. Essa também é uma forma de jihad. Isso é importante, Allah nos deu diretrizes. Mesmo no jihad armado, há orientações de conduta. O Alcorão traz diretrizes. Primeiro, Surata 5, versículo 32, diz que matar uma pessoa inocente é como matar toda a humanidade. E o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, deu uma orientação muito boa ao povo, dizendo para não matar mulheres e crianças. Não matem não combatentes, nem mesmo em uma guerra justa. Assim, não há bombardeio indiscriminado, Hiroshima ou Nagasaki no Islã. Então é muito importante entender que jihad significa que você deve se defender e defender seu país seguindo as diretrizes corretas. É importante para nós sabermos que se algumas pessoas em algum lugar não estão obedecendo ao que é o jihad, isso significa que temos que condená-las. Não a luta, não o jihad. O segundo ponto também é muito importante. Jihad está presente na Bíblia. Por que eu digo isso? Espere, pare. Que mentira. Jihad não aparece na minha Bíblia. Pare de mentir. Não minta, não minta. Mostre-me $1 milhão. Eu vou mostrar o meu $1 milhão. Não minta. Jihad não aparece na Bíblia. Pare, não minta. Espere. Isso é informação falsa em nome de Jesus. Segure a língua. Que jihad não está na minha Bíblia? Ok, bem, eu tenho que registrar isso, vai em frente. Jihad significa sua luta para ter justiça e paz na sociedade. A Bíblia orienta a buscar justiça e paz? Espero que sim. Para promover justiça e paz, todas as guerras na Bíblia conduzidas por Moisés, Josué, Saul, Davi e Salomão foram jihad, mas não em nome de Jesus. Sim, eles fizeram. Eles não lutaram em nome do judaísmo. Falso. Isso é mentira. Eu sei. Continue porque ele está mentindo. Ninguém está mentindo. Estou te dizendo isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ok, tudo bem. Deixe-me ler. Continue. Eu já decorei. Continue. Deus da Bíblia menciona. Você não pode interromper. Porque ele mente e influencia Sig. Não interrompa, continue. Depois responda suas mentiras. Você tem razão, vou lembrar das mentiras. Jesus Cristo vai me ajudar. Que mentiras? Primeiro, este é o livro da graça. Isso foi diferente, agora é minha vez. Sim, continue. Veja o que Jesus disse. Ame seus inimigos, continue. Mesmo discordando de mim, você afeta Deus. Vá em frente. Eu não gosto de certas coisas. Você acha que gosto de tudo que faz, mas preciso parar como pastor. Você está mentindo. Continue. Você estava mentindo. Eu não minto. Pare. Eu parei. Que Deus me castigue. Que Allah me castigue. Obrigado. Eu não interrompi, certo?
quando ele estava falando, eu não interrompi. Eu não faço isso. Você acha que eu gosto de tudo o que ele disse? Não, eu não gosto. Eu não minto. Você mentiu. Como muçulmano, eu preciso seguir o que a Bíblia diz. Mário, como muçulmano, eu cumpro os compromissos que assumo. É isso que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ensinou. Você não está me respeitando porque está mentindo sobre o que a Bíblia diz. Ele está comigo, ele está comigo. Vá em frente, continue. Eu não ensino eles assim, tipo, como você ousa mentir? Vou beijá-los como um pai. Que mentiroso. Eu não trato ele como uma criança pequena. Pare de mentir. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te fulmine. Christian, sério, para. Vamos, faça sexo comigo. Não trato ele como criança. Como você mente? Ok, Mário, deixa eu seguir. Que mentiroso. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Você conhece a Bíblia? Contato. Mostre. Encontre e veja o que diz. Não é esse. Este aqui é o certo. E você está confundindo o que Jesus disse. Isso é a antiga aliança. Jesus é um Jesus de graça e nós morremos. E isso não é relevante porque não é isso que apoiamos. Você está tentando justificar matar a jihad bem aqui. Isso não é o Antigo Testamento. Não, Jesus veio para estabelecer o Novo Testamento. Isso foi em defesa da nação, mas sem misturar religião. Não nos importamos com o que a Igreja Católica mata. Desculpe, eles sabem. Nem cite. Você nem sabe o que tem na Bíblia. Pare. Um Samuel irrelevante. Isso não é. Ele tenta confundir Jesus. Conheceu Cristo. Jesus ame os inimigos e entregue sua vida. Isso não é. Não matamos pelo Islã. Mas e o cristianismo? Você está todo confuso agora. Mostre. Você está confuso. Onde? O que a Bíblia diz? A Gênesis 10 está vivo. É o número 10, Josué, Juízes? Sim, rei. 2 reis. Isso não é relevante. Um Samuel 15, versículo 3. Posso dizer algo? Não. Essa é a questão. Quero dizer, é a minha pauta. Não lutar em nome de matar pessoas. Ok, capítulo 15, versículo 3. Tudo certo. Esta é a Sagrada Bíblia. Você aprovou. Vamos ver o que diz. Não é nem um pouco. Leia o que Jesus disse. Ame seus inimigos. Leia o que Jesus disse. Se eles baterem no seu rosto, não, isso não é. Você entende o que é a Bíblia. Há uma nova divisão. O Antigo Testamento dizia: eu sabia que você ia tocá-lo. Você não quer ver tudo o que era relevante com Jesus. O Antigo Testamento. Ok, então deixe-me ler. É irrelevante. É sim. Jesus disse para não matar. Jesus e os apóstolos ensinaram a amar os inimigos, pois ele era um muçulmano palestino servindo ao Islã, matando pessoas, e agora foi salvo. Então vamos dizer o que Jesus, o profeta, disse acima de todos os profetas, o último profeta. Disse. O último profeta, procurando o que Jesus disse, os profetas dos profetas. Jesus é o profeta, o último profeta, o que ele disse. Medo 5. Eu restabeleci a presença, você já se envergonhou, Esaú. O profeta é Deus, disse. Tudo bem, não mate em meu nome, Cristo. Dê isso. E foi quando ele disse: ame seus inimigos, então isso é relevante. Então isso é história. Você me disse para ler. Por que você continua falando? Só digo que suas mentiras distorcem. Você só quer parecer cristão. Não mata um católico, não sou assim. Deixe-me ler sobre o sacerdócio e suas mentiras. Porque a Igreja Católica não é cristã e eles mataram milhões de pessoas muitas vezes. Diga isso, pare de distorcer. Leia isso. Não diga para ele fazer isso. Agradeça a ele. Eu o indicaria corretamente no tempo dele, ele pode simplesmente seguir, por que não? Não, porque você está influenciando. Já que você mencionou que Jesus é Deus para você, certo? Ele é Deus para todos. Ok, já que você mencionou, a Bíblia diz no atual. A Bíblia diz em Gênesis, Elohim, vamos criar o homem à nossa imagem. Não minta, ele é o Deus de todos. Para a glória de Deus, todos devem recebê-lo. Não é só o meu Deus, mas de todos. Corrija-se, ele é o Deus de todos, não só meu. Esta é a palavra de Deus.
Claro, mas no contexto você está errado. Então nem se preocupe em ler, já que você disse para ler, apenas leia. Eu estou lendo, leia agora. Obrigado. Leia, diz Jesus. Leia, espere, agora é a minha vez, eu vou fazer o que Jesus diz. Não mate em nome de Cristo. Agora é a minha vez, eu vou fazer o que eu quiser. Eu posso simplesmente ficar olhando para isso, para quê? Eu estou dizendo, vamos ver o que Jesus diz. Vai em frente, eu vou responder, vai em frente. É por isso que eu tenho um problema com você, ok? Em todos os debates, o que eu não consigo fazer é distorcer. Vai em frente, vai. Jesus é assim para você? Não, Jesus é Deus para todos. Não diga nada. A luz do mundo é não ser. Eu nunca disse. Samuel, nunca falei isso sobre mim. Eu disse que ele é o Deus do universo, de todos. Não é só meu Deus, não distorça minhas palavras. Ele é o Deus de todos. Não diga o que não falei. Ele não é só meu Deus, mas de todos. Abraão, Isaque e Jacó. Falso Mário, eu te interrompi, então não coloque palavras na minha boca. Ele é o Deus do universo. Pronto. Espera, você entende? Ele disse que eu falei, meu Deus, colocando palavras na minha boca. Segundo você, ele é o Deus de todas as universidades. Ele é o Deus de todos, está em Gênesis e no Alcorão. Façamos o homem, mostrando a Trindade. Não mude de assunto, deixe eu falar. Se estamos falando de dúvida, e Mário afirma que Jesus é Deus, como o pastor Mário disse, Jesus afirma, eu sou o Deus do universo. O mais compassivo, leia. Você pode ler qualquer coisa? Não diga que coloquei palavras na sua boca. Não diga a eles o que não falei e diga que é isso que você faz. No seu tempo, diga o que quiser. Agora é meu tempo, então podemos mentir. Mesmo que eu minta, por que não corrige sozinho? Respeito a Bíblia, não brinque, beijei ela. Pare, mentiroso, não fale. Você está mentindo. Você disse muçulmano, não da Bíblia. Segundo o pastor Mário e pastor Hisham, Jesus, segundo quem então? Não, segundo o mundo todo. Não depende de nós, mas do mundo inteiro. A luz do mundo não importa, é o mundo todo. Não concordamos com isso. Posso falar com o Phelps? Posso. Posso dizer o que quiser. Diga o versículo, por favor. Por que está falando o versículo? Eu leio para você. Não, eu vou ler. Pode ler o versículo? Por que me interrompe? Porque não quero mentiras enquanto você fala. Mesmo que eu minta, não, você está mentindo. Ok, já que nossos pastores cristãos aqui dizem que Jesus é Deus, então se Jesus é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. O que você disse? Eu não ouvi. Eu quero ouvir o que você disse. Então não olhe para lá, me escute. Eu quero ouvir o que você diz, então me escute, então. Ok, tudo bem. De acordo com ambos os pastores aqui, pastor Mário e pastor Hisham, segundo eles, Jesus é Deus, certo? Se Jesus é Deus, de acordo com vocês, estamos falando sobre a jihad, fora do assunto. Você mentiu. E é sobre a jihad. Não estamos falando sobre a divindade de Cristo. Viu como você mente? Que mentiroso. Olha o que você faz. Não estamos discutindo o que Jesus Cristo disse, mas sim sobre a jihad. Esta é uma biblioteca pública. Consegue defender algo que dissemos sobre a jihad? Ele está falando da divindade de Cristo agora. Isso é depois do quarto ponto, entendeu? Fizemos isso 4 vezes. Precisamos ser objetivos. Já te passei o itinerário, mas você está desviando. Vou responder e depois explico mais. Foram 4 minutos até agora, falta 1, mas parece mais longo. Não quero estender. Te dou mais 5 minutos. Continue. Mais 5 minutos. Só diga uma coisa. Fique quieto, por favor. Não importa sobre o que você está falando, você mentiu. O assunto é guerra, não divindade. Vai em frente, fale suas mentiras, vai lá, diga todas as suas mentiras primeiro. Eu queria ler a Bíblia, meu Deus, que mentiroso, meu Deus do céu. Você consegue defender alguma coisa? Ok, não diga nada, deixa eu terminar. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia 2 Samuel. Eu leio para você. O que é? 7:4. Agora é minha vez. O que é? Leia a Bíblia. 1 Samuel, qual capítulo? Você pode me dizer qual capítulo? Leia a Bíblia direito, tenha um pouco de autoridade.
Eu não mandei, só convidei ele. Olha, você diria, não sei se sabe também, fiquei irritado, acho que convidei. Eu te trato como um bebê. Você pode dizer que não te trato como bebê? Te beijo como pai? Você mentiu. Não trato ele como bebê. Você não pode falar com ele desse jeito, ok? Ele é meu amigo, ok? Só senta aí, pelo amor de Deus, irmão. Não desvie do assunto com nenhum de nós. Se acalme, sim, vamos conversar. Nunca diga que você é um mentiroso. Leia o versículo. Fique com isso. Tempo e eu todos os versículos da Jihad. Então você diz isso, então você diz que são todos os versículos aqui. Da próxima vez vou ler todos os versículos. Vou ler todos os versículos. Tudo bem? Continue. Pode continuar. Diga o versículo. O assunto é jihad, não as necessidades de Cristo. Vou provar isso. Pode continuar. Diga, pode continuar. Pare de falar coisas fora do assunto. Pode continuar. Vamos começar por aqui. De acordo com eles, Jesus é Deus. Esta é a palavra de Deus. O Antigo Testamento são as palavras de Jesus. Porque se Deus é Jesus, e isso significa que o que estou lendo, essas são as palavras de Jesus. Jesus, ele disse, o que ele disse? Sim, então Jesus está fazendo Que agora vá até o amicoite. Não, ele não está dizendo isso, desculpe. Não. Não. Tudo bem, ótimo. As mentiras, vai em frente, diga. Eles eram semideuses. Vai em frente. Vai em frente. Vai. Isso foram 3 segundos. Amalequitas, parasitas, hititas, Judá. Vai em frente. Amalequitas. Você tem que começar essa. Vai em frente. Os amalequitas. Espera aí. Você tem que começar essa. Fale sobre, sabe? Os amalequitas são uma terra prometida, já que você quer saber sobre Deus. Você sente vergonha. Precisa se controlar. Eu estou me controlando. Controlem suas vidas. Controle-se. Não. Leiam a Bíblia, malequitas. Vocês sabem, os malequitas. Sentindo falta de Shiva. Não. Não leia isso. Não. Não. Viralizou. Você não é especialista nisso. Irmão, fui eu quem escolheu todos vocês. Ele conseguiu. Não. Ouça, já passou de Cristo. Você tem que, sabe, falar mais alto. Porque ele está dizendo as falas. Tudo bem, eu não consigo. É minha paixão quando você fala com eles. A discussão está escrita assim. Eu te respeito, irmão. Eu trouxe qualquer coisa para você. Por favor, leia o versículo. Por favor, leia o versículo. Espera. Eu é que devo falar. Espera, eu vou ler o versículo. Espera. Não, porque é só entre mim. Espera um pouco. Espera. Já que nós 4 viemos até mim, deixa eu responder a Jihad. Inshallah. Não vai embora. Responda. Não vai embora. Não. Isso é mentira. Você desrespeita ele. Ele viajou de longe. Você desrespeita ele. Eu o honro como meu pai. Como você ousa? Não vai embora. Não. Você vai ouvir um sermão. Não, eu... Fale sobre a Jihad. Você disse, eu respeito você. Não os deixe ir, nem vá embora. Não, porque você trouxe no telefone. Não, no telefone, talvez eles não tenham te contado. Falei para ele, pode trazer qualquer um, até pastor. Não, testemunho. Recebi a mensagem. O que mencionei lá é, podemos trazer qualquer um, mas a discussão é só entre nós dois, sem outras versões. Então você não está dizendo que precisamos falar sobre a Jihad. Entendeu? Se ele citar Jihad, Dr. Musa pode comentar algo. Deixa ele falar Jihad. Não, tudo bem, porque nós podemos conversar. Nós vamos sair juntos, irmão. Por quê? Você não é relevante. Eu quero que ele fale. Amém. E seu ex-muçulmano ensinando terrorismo. Deixe ele falar. Fale. Não, fale. Não fale. Se quiser falar, fale. Ele era ex-muçulmano. Falava sobre jihad para matar cristãos e descrentes. Não, irmão, fale. Fale. Então, pastor Isha, você foi salvo.
Também tenho argumentos longos, mas não vou responder porque o debate é só entre mim e ele, não com você. Mesmo que eu tenha anotado, olha isso aqui, certo? Anotei todos os pontos que eu poderia usar contra você. Não vou fazer isso porque vou respeitar isso. Esse é seu testemunho. Nós respeitamos, certo? Mesmo com discussões, não espero isso. Não importa. Ele também estudou. O Alcorão me ensina um pacto com um Deus máquina. Foi isso que ele disse. Eu também tenho. Estou confirmando o que ele disse. Testemunho. Agora, espere, nós vamos ter. Estaremos lá sábado para o debate. Com você. Eu não sinto muito, porque é claro o suficiente com você. Não. Por que você está? Ok, aqui, isso serve. Espera, isso serve. Espera, irmão, você vai debater com ele no próximo debate. Você e ele. Sabe, o que ele fez foi porque tinha medo de parecer mal. Não, ele não pareceria. Pare de mentir. Ele foi desrespeitado porque pedi para ele falar do testemunho, mas você não deu tempo. Você o desrespeitou e ele foi embora por sua causa. Ele foi embora por sua causa porque você não deixou ele falar mais de 15 minutos. Então não, ele é meu irmão em Cristo. Você desrespeitou ele. Agora vamos continuar com o... Primeiro, eu tenho mais 1 minuto. Agora você desrespeitou Jesus. Vamos ler as palavras de Jesus. E Samuel disse a Saul, o Senhor me enviou para te ungir rei sobre o seu povo, Israel. Agora diz, quem está falando? Deus está falando. Não, quem está falando? Samuel? Samuel está falando. O que ele diz que Deus está falando? O que Deus diz a ele? Quando foi isso? Não importa. Não, importa sim, porque não é relevante para a jihad no contexto. Eu descarto isso e não vou aceitar. Diga as mentiras. Eu respondo. É minha vez. Já sabia que você ia. Tudo bem, há muitos outros versículos. Que tal olho por olho, dente por dente? Agora Jesus diz, não, era a graça que lutava pelo povo de Israel, não a religião. Então é a minha vez. Quando a Bíblia diz no Antigo Testamento, o Senhor me enviou, o Senhor disse. Quem enviou quem? Jesus. Espera, Jesus estava falando, quem enviou quem? Você não quer ler um versículo? Samuel perguntou. Quem enviou quem? Repita, você está confuso. Porque você conhece a autoridade desse livro. Claro, claro. Quem enviou quem? Agora você está confuso. Eu sei disso, você não sabe. Posso terminar? Depois você responde, ok? E Samuel enviou para Saul, o Senhor disse. Ok, Samuel foi enviado para Saul. E Saul acabou sendo um rei perverso que se matou, que renegou a fé e foi até a feiticeira de Endor e Deus o julgou. Pronto. Pronto, ele é o rei perverso, Saul. Ok, diga o que ele disse. Então ela vem. Tudo bem, então diga, é isso que você quer? Ele foi até o rei Saul, ele conhecia o rei Saul. Então, 1 Samuel capítulo 15, ele é um rei perverso. Então, 1 Samuel capítulo 15, ele perdeu a unção de Deus e foi julgado por isso. Então, 1 Samuel capítulo 15, você sabe quem é Samuel? Quem é Samuel na Bíblia? Diz que o pegou. Quem é Samuel? Qual era o cargo dele? Que direito ele tinha de falar com o rei? Que direito ele tinha? Quem era Sam? Não fale do que não conhece. Quem é Samuel? Ele diz a Saul que Deus é. Já que você conhece a Bíblia, deve se envergonhar. Quem é Samuel? Conte sua história. Como nasceu? Quem é Samuel? Não importa. Importa sim, suas vidas importam. É a palavra de Deus. Tudo isso é relevante. Vamos falar sobre a vaca. Agora sobre a mulher. Deixe-me falar. Você é uma palavra de Deus, mas fora de contexto. Então Deus está dizendo aqui. Para quem? Jesus está dizendo. Jesus está dizendo. Agora vá para o... Posso falar? Além disso, fale baixo, você já disse. Deus é Jesus, você acabou de dizer isso. Segundo você, não. Segundo você, você disse Deus, Jesus é Deus, obrigado. Sabel Ahmed, Jesus é Deus, obrigado, glória a Deus. Hamadá. Glória ao nosso grande Deus, Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Cordeiro de Deus, glória a Deus.
Sabil Ahmed já se contradiz. Jesus, Deus. Obrigado, Deus, Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Você disse que Jesus não era Deus. Obrigado. Ele perdeu o debate. Ele se envergonhou. Como cristão, você não consegue se controlar. Controle-se. Você está com medo. Está com medo do que vou dizer? Eu não tenho, você que tem. Vá, termine. Não consegue se controlar? Conseguiu controlar sua língua mentirosa ao dizer que a Anisha não existia? Você consegue controlar sua língua mentirosa? Que os muçulmanos inventaram o gelato. Não sente vergonha? Sou do Triciano. Sabe o que é ser cristão? Falei a verdade e profetizei. Cristão é ser como Cristo, mas você não é Cristo. Sério? Você sabe o que é Cristo? Eu entendi o cristianismo. Ele é Deus. Não me diga o que é Cristo. Tomlins, Jesus se chateou. Ele perdeu a cabeça. Não me diga o que Jesus disse. Você sabe que ele é Deus. Por favor, esteja lá. Não diga. A Bíblia diz para ficar irado e mentiroso. Você sabe, eles também. Me diga o que Jesus disse. Cristão, você não sabe nem acredita, não profetiza a Deus. Quando assistem você, sabem que são cristãos. Pare, eles vão dizer. Já falei com Deus. Fique tranquilo, não haverá armas de jihadistas palestinos. Ok. Então deixe-me explicar isso. Não minta. Por favor, não minta. Por favor, não minta. Por que você está mentindo? Não preciso da sua água. Você deve beber. Não está certo. Você sabe o que é ser cristão? Jesus também virou mesas e disse para sentir raiva. Você conhece Jesus mesmo? Jesus disse, víboras venenosas, mentirosos lavados, e ele virou as mesas. Não fale por Jesus. Você não o conhece. Elimine a jihad. Qualquer um que se opuser ao Islã e a Maomé, corte sua garganta. Surata 47, 4. Quando encontrardes descrentes durante a jihad, podemos parar agora. Até que vocês os matem ou capturem. E também sim, Allah ordena aos seus seguidores que realizem a jihad ali mesmo. Surata 474. Aqueles que não creem lutam arduamente pela causa de Maia. Esse homem era ex-palestino, lutando e matando todos. As estatísticas estão aqui. Já que você quer ir, isso é o Islã. Me mate. Como sunita, eu tenho amigos sunitas. Eu vou para Meca e vou dizer que o seu profeta é um falso profeta, que ele é um pervertido sexual e que Alá é o Deus da lua dos adoradores árabes. Vou para Meca. Ele é sunita. Meu irmão disse que tinha que me matar. Só prescreva. Ah, não diga. Os abençoados, segundo a Surata 610, então lute contra eles na jihad. Certamente teu Senhor perdoará e terá misericórdia daqueles que deixaram suas casas depois de terem sido provados. Minha nossa, tão perdoador. Veja as estatísticas. Este livro não mente. Quer que eu continue? Que Deus me fulmine. Muçulmanos, matem-me. Não, você mudou de assunto. Está envergonhado e agora vai me ajudar. Glória a Deus. Devemos continuar com isso? Sim. Vai em frente, continue. Porque agora você saiu do assunto porque quer ir lá, divindade. Esse foi o último ponto. Viu como você mentiu? Me diga o que Jesus fez. Jesus disse, essas palavras são difíceis de suportar. Não me diga o quê. Por favor, quando você ler a Bíblia inteira, me diga o que Jesus disse e o que não disse. Você não acreditou que ele é Deus nem no profeta. Desculpe, mas você está errado. Vamos parar e ler. Vai em frente, pode ir. Então não faça. Jesus disse para não mentir, inclusive antes do casamento. Você mentiu, contrariando o que Jesus ensinou. Jesus disse, se eu não for Deus, você vai para o Shaitã. Foi isso que Jesus disse. Jesus é amor. Jesus disse, receba-me. Não sou, ele não faz isso. Você pode calar a boca em nome de Jesus Cristo? Não diga isso. Pela autoridade de Deus, respeito. Você o expulsou só para constar, porque não deixou ele falar. Eu disse que ele tinha 1 hora e você disse que ele ia falar. O testemunho dele não tem limite. Você mentiu. Pare e leia. Você nem sabe ler isso, Amalequitas. Por que tem medo? Por que você teme quando começo? Não tenho medo. Leia o versículo. Leia. Você xinga? Isso é fato. Isso é contra a lei que você tem. Você faz sexo com uma criança de 9 anos. Seja respeitoso ao afirmar que Jesus Cristo não é Deus. Você é diferente.
Seja respeitoso comigo, pois Jesus diz que se você não reconhecê-lo como Deus, não o respeita e irá para o Shaitã. Então respeite o meu. Isso é um fato conhecido. Mário, pode vir para cá. Olhe para você. Respeitou o seu próprio profeta. Pastor Mário, pode vir para esse lado? Assim você pode aparecer na câmera aqui, por favor. Isso, obrigado. Isso é bom, foi para o mundo todo. Me amam porque não sou roteirizado. Tenho o poder de Deus, não é religião. Jesus Cristo, não minta. Shaitã, não minta, não minta. Eu tenho o Espírito de Jesus Cristo. Que ele ficou bravo. Ele virou as mesas contra os espíritos religiosos. Eles pegaram um chicote. Você está tentando ser pare. Eu estou tentando ser apenas pare de mentir. Pare com a pornografia. Pare com isso, pare com isso. Jesus disse, venenosos. Sim, ele disse isso. Vou te mostrar um versículo. Ele virou a mesa. É isso que tenta fazer? Não. Seguir Jesus? Não. Por causa da hipocrisia, ele foi graça. Pare, seu mentiroso. Acabou. Não serei subjugado por vocês. Sabe ler a Bíblia? O que Jesus disse. Sim, e ele era Deus e Deus disse, lá vai. Você é um mentiroso. Jesus falou isso. Pare. Jesus disse para não mentir. Você nem conhece o Alcorão com seus 114 capítulos. Você pode, por favor, ficar quieto? Você pode, por favor, ficar quieto? Pode ficar quieto? Por favor, sente-se. Eu estou tentando. Você continua? Não, você não está tentando. Você sabe disso. Nos últimos 30 minutos me interrompe para ler um versículo. Fique em posição de prostração. Meu Deus, leia. Leia, eu beijei. Você está se blasfemando? Não, não estou blasfemando. Pare com isso. Não reclame nem fale blasfêmia. Eu beijei. Você não sabe. Moisés bateu na rocha. Só pare. Eu não desrespeito. Eu beijo. Leia o versículo. Leia o versículo. Desculpe se terminamos. Ele não leu o versículo. Leia o versículo. Terminamos. Não posso. Essas salas não isolam o som, então todo o andar ouve. Está bem, porque ele está insistindo. Você tem razão, ele deixou o outro ir com nojo, não conversariam. Agora está chateado porque estão mentindo. Leia o versículo da Bíblia, por favor, estou encerrando. Encerrando porque eu costumava falar alto. Eu faço, mas aqui podemos, por favor? Sim, me desculpe. Tivemos isso na mesquita uma vez. Como funcionária, isso não é permitido. Eu não posso participar disso. Bem, sabe de uma coisa? Ok, tudo bem, mas eu não queria fazer isso aqui. Pode, por favor? Quero dizer, obrigado, está tudo certo. Eles me conhecem aqui. Dei a bênção ontem por Cristo. Todos me conhecem. Obrigado e cumprimentos. Agora estão me agitando com mentiras. Irmão Mário, isso é importante? Sabe, temos outras pessoas. Eu sou amigo deles. Eu sou amigo, mas mesmo assim você tem que respeitá-los. Isso é um exemplo. Eu respeito ela. Quero sim, obrigado. Por favor, respeite ela. Você precisa respeitá-la. Nós já estamos respeitando. Você pode respeitá-la? Adeus, está me ouvindo? Ele apoia a pedofilia no Alcorão dele. Luta jihadista. Aqui está. Irmão Mário, você está certo. Por favor, ouça ela. Já foi. Obrigado. Deixe-a ir fazer o trabalho dela. Isso é jihad no Islã. Ela não está nisso. Sim, está. Talvez só isso. Quero encerrar. Obrigado. Deixe ela ir. Estamos encerrando. Vivemos em paz. 2 minutos, 1 minuto. Sua renúncia vai até às 11. Que horas são agora, senhora? Perderam tempo mentindo. São 11 horas, terminamos. Muito obrigado. Terminamos. Não, terminamos. Ela mesma saiu. Adeus. Estamos respeitando o tempo. Você tem que respeitar a mais importante. Ela quer ir. São 11h1. Você mente e distorce. Até mais. Na mesa em alguns minutos depois que você terminar. Claro. Este é o meu bairro. Por favor, volte se você vir algo assim. Sim, muito obrigado. Porque temos que respeitar isso. Você tem que respeitar este local, ok? Sabe de uma coisa? Você desrespeitou ela. Ela veio por você, não por nós. Ela veio por todos nós. Não, ela mentiu. Ela veio por você. O quê? Eu não vou me submeter às suas mentiras. Muhammad, no Alcorão, leia o Alcorão. Leia o Alcorão 65.15. Ele prometeu a ela que você não vai. Não prometi a você. Não quebre as regras. Por que você está assim? Leia o Alcorão. Você está mentindo completamente. Leia a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Você pode, por favor? Sabe de uma coisa? Já terminamos. São 1001. Deixe-me encerrar. Ok, por favor. Agora. Sabil Ahmed, você pode ler, por favor? Ok, muito obrigado. Agora, o tema é jihad. O que eu mencionei é que a luta e o jihad começaram com a Bíblia.
Não, não começou. Pare com isso. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Pare com suas mentiras. Agora é a minha vez. Ok, então luta e jihad estão na Bíblia. Não confunda, não existe jihad na Bíblia. Não minta. Rejeito mentiras. Não. Não minta sobre a Bíblia, Dr. Bielamed. Hannah, o jihad não está na Bíblia. Você está errada e confusa. Leia o versículo. Jihad significa que não há jihad aqui no Alcorão. Você quer que eu leia o Alcorão? Lutar. Lutar significa defender o Islã. Quem não se submete ao profeta, ao Islã, corte os pés deles. Isso é suda, sim. Respeite isso. Sim, respeito. Você realmente não quer? Não, essa não é a Bíblia verdadeira. Eu respeito essa e essa, aqui. Isso é da Bíblia, Sudá 5.33. Quer se envergonhar? Aqui está Sudá. Sabe lidar? Quando for minha vez, podemos ler? Sério, a verdade é que você está vivo, nós estamos aqui. Se Alá desse a Bíblia, esta é a Sudá que leio, assassinato prescrito. Porque eu não me submeti a Jesus Cristo. Por favor, sente-se. Somos o povo mais perseguido da terra. Na Indonésia, muçulmanos executam cristãos. Jesus ensinou dar a outra face, não olho por olho. Era uma época diferente. Jesus Cristo trouxe o amor, ame o próximo. Quando foi salvo, o ex-muçulmano, não. Não aceito sua hipocrisia. Jesus da Bíblia, que você diz ser Deus, manda. Vá até os amalequitas e destrua-os. Ele disse isso? É Deus, o Filho. Vá e ataque os amalequitas. Quem são os amalequitas? Você nem pronuncia direito. Destrua-os. Não faça isso. Não, espere. Terminamos. Já acabou. Eu sei, eu quero ir. Eu quero ir. Por favor, não insista. Adeus, não minta. Eu estou indo embora. Acabou para nós. Não insista. Eu estou indo embora. O que você entende? Não quero, somos amigos. Ele insiste que já passou do tempo. Se quiser ficar, ele mente com Jesus. Você pode ficar aqui se quiser. Estou confuso sobre a vida deles. Então, quem são os amalequitas? Peixe. Não consegue pronunciar? Tudo bem, irmão. Quem são os amalequitas? Pastor Mário, certo? Isso é importante. Leia. É importante. Leia. Podemos ter discordâncias, mas precisamos ser respeitosos. Jesus disse, víboras venenosas são caiadas. Não. Com todo o seu respeito. Não, você não está sendo respeitoso. Você nem conseguiu ler o seu próprio Alcorão, onde diz: ó, glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus te abençoe, glória a Deus. É, você sabe. Estamos olhando para Jesus. Mas ele teme viver na mesquita. Porque não queremos ir embora. Diga em árabe. Ele assusta as pessoas. Porque ele não falaria com ele. Ex-muçulmano que lutava e matava pelo Islã, como diz o Alcorão. Conheço a história dela. Ele veio a Cristo para amar os inimigos. Esse é o debate. Eu sei que quero ir. Eu quero ir. Chance, você sabe, ela veio por você. Podemos sair. Vamos para Pina Peter. Você consegue realmente ouvir minha voz aí em cima? Ah, sabe de uma coisa? Mentiras. Não diga que Jesus disse, cale-se com voz de triunfo. Ele não está te dizendo isso. Jesus disse, Lázaro, saia. João Batista, voz no deserto. Arrependam-se, não me diga. Não faz diferença. Jesus falou alto, Lázaro, venha para fora. Estamos procurando. Eles estão tentando me dizer o que Jesus... Eu sou... Vim aqui. E eu fiz essa conferência sozinho. Todos gostaram de mim. Abençoei-os e disse, bela biblioteca, vou usar isso. Pare de mentir, respeite. Veja o que fazem comigo. Eu quero, mas eles querem me deter. Eu não sou o vilão aqui. Sabe o que a nossa Bíblia diz? Sabe o que? Sabe o que a Mani diz? Aqui, em Deus confiamos. E o nome dele é Jesus Cristo. Respeite o nosso Deus. Ele não é apenas profeta, pastor Mário, nem Deus. Terminei. Obrigado, respeite o tempo, Deus te abençoe. Somos homens de paz, que eles fiquem para a ruína, vivemos em paz, bem-aventurados os pacificadores. Jesus disse que serão chamados filhos de Deus, deixamos vocês em paz. Então, por favor, seja assim. Interrompa em nome de Jesus. Paz, seja como ele. Eu estou falando como Jesus. Ai, meu Deus.